Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, tá bom? Hoje será a aula de matemática, nós vamos falar sobre ângulos e começa na página 142 do nosso livro. Gente, ângulos. Nós podemos encontrar os ângulos em toda parte, sabe? Em qualquer lugar. Se a gente olhar com atenção, né, nós vamos perceber muitos ângulos na nossa sala de aula, na nossa sala, no nosso quarto, na cozinha, né? Então, nós podemos encontrá-los também, gente, na natureza e até mesmo no nosso corpo, tá? Então, gente, ângulo é a figura formada por duas semirretas que compartilham uma mesma origem. Nós já falamos sobre semirretas, nós já falamos sobre vértice, né? Então, um ângulo é formado a partir de duas semirretas juntas que compartilham uma mesma origem. Tem o mesmo ponto, tem o mesmo ponto de partida, né? Aí vai uma semirreta para cá, uma semirreta para cá, forma um ângulo, tá bom? Então, ângulos são isso. Tá? Agora nós vamos ver alguns ângulos que recebem nomes especiais, que recebem nomes específicos, tá bom? O primeiro ângulo que nós vamos falar é sobre o ângulo nulo. Gente, o ângulo nulo é quando ele não tem nenhuma medida, sabe? Ele mede zero, tá bom? Zero, tá? Então, geralmente é formado, ó, tá vendo? Uma reta, tá? Uma semirreta, tem duas, na verdade, né? Uma tá aqui e outra tá aqui, né? E não mede, não tem medida. A medida dele é zero, tá? Temos o ângulo reto. O ângulo reto, gente, ele mede 90 graus. Tem essa circunferência aqui, tá vendo? Ó, uma semirreta, duas semirretas. Como se fosse a metade de um quadrado, tá vendo? Que mede 90 graus Celsius. Temos também o ângulo raso. O ângulo raso, gente, ele mede 180 graus Celsius, tá vendo? 180, tá? É quando, ó, tem essa medidazinha aqui, ó, como se fosse a metade de um círculo, tá vendo, ó? Essa circunferência aqui é conhecida e classificada como ângulo raso, tá? Também temos o ângulo de uma volta. Gente, ele mede 360 graus Celsius. É como se fosse um círculo, tá vendo? É a volta inteira do círculo, medindo 360 graus. Temos o ângulo agudo, que são aqueles que são menores que 90 graus. Como nós vimos, os que medem 90 graus são conhecidos como ângulo reto, né? Então, eles são são maiores que zero, né? Não é só uma reta, né? E menores que 90 graus. Então, ele está sempre entre aquele espaçozinho, como nós vimos o ângulo, como nós vimos, né, no ângulo reto. Ele mede como se fosse a metade de um quadrado, né? Então, o ângulo agudo, ele fica entre aquele espaçozinho, ele tem que ser menor que 90 graus, tá bom? E temos o ângulo obtuso. Gente, o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, maior que aquele ângulo que nós vimos, que é como se fosse a metade de um quadrado, né? Ele é maior que aquilo, só que é menor que 180 graus. Como nós vimos, 180 graus é como se fosse metade de um círculo, né? Então, ele não pode passar de 180 graus, tá? E ele é maior que 90 graus, tá bom? Então, sempre que acontecer isso, o ângulo será classificado como ângulo obtuso, tá bom? Agora, meus amores, que já falamos sobre ângulos, nós podemos falar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano, gente, ele é formado por dois eixos que formam, tá, um ângulo entre si. E esse ângulo é sempre classificado como ângulo reto. Sempre formamos um ângulo reto no plano cartesiano. Por isso que nós já podemos, como nós falamos sobre ângulo, vamos falar também sobre o plano cartesiano, tá bom? E o plano cartesiano, gente, o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. Algumas vezes chamamos os eixos de abscissa de X, tá? Então, sempre que a gente for falar, sempre que a gente vê o xzinho, né, nós vamos classificar como eixo abscissas, tá? E o eixo das coordenadas é o eixo Y. Vou mostrar um plano cartesiano para que vocês possam entender melhor.
Isso aqui é um plano cartesiano, meus amores. O que nós havíamos falado? Que esse eixo aqui, tá vendo, ó, que tem o xzinho, é chamado de eixo abscissas. E esse eixo que tem aqui, ó, o yzinho, é o eixo das coordenadas, tá bom? E o plano cartesiano, gente, ela tem o objetivo de facilitar a gente a encontrarmos a localização de alguma coisa, né, de algum objeto, talvez em algum jogo, algum tabuleiro, né, de jogo também, algum jogo, talvez em algum papel, né, e nós podemos localizarmos, né, com o plano cartesiano, tá bom? É mais fácil, facilita a localização, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, foi dado 5 e 2, né? Aí nós conseguimos localizarmos um ponto, né? Como se fosse pode ter um objeto aqui e nós classificamos, né? Localizamos o número desse objeto, né? Aqui é outro, tá? Então nós vamos praticar para que a gente possa entender um pouco melhor. Outro, porém, que nós não podemos esquecer é, gente, o x, ele sempre vai ser calculado primeiro. Sempre vamos encontrar o ponto do x primeiro e logo depois o y. Então, primeiro o eixo abscissas e depois o eixo das coordenadas, tá bom? Então, o x primeiro e o y depois, tá? E sempre quando tiver só os números, ó, o primeiro número nós já sabemos que é relacionado ao x e o segundo número relacionado ao y, tá bom? Caso não esteja as letrinhas lá, esteja só os números, nós vamos identificar dessa forma, tá bom? Agora, nós vamos praticar, gente, esse plano cartesiano, né? Sempre será dado, né, pontos para nós encontrarmos. Aí, aqui eu destaquei os 3 pontos que nós vamos encontrar juntos, para a gente praticar isso daí, tá? Aqui é um plano cartesiano vazio, e nós vamos identificar esses pontos aqui. Então, como eu falei, o primeiro número sempre será referido ao eixo abscissas, que é o x. E o segundo número sempre vai se referir ao y, tá? Então, ó, se eu já sei que o primeiro número se refere ao x, vou lá procurar. Aqui é 5, né? Então, vou procurar o 5. Procurei o 5, achei o 5. O y é 7, então, vou subir até o 7. Pronto, cheguei ao 7. Faço o pontinho e ligo até o 7. Pronto, achei aqui, ó, um ângulo reto. E achei um ponto, tá vendo? Pronto, agora esse já foi. Agora, nós vamos para o segundo. Aqui, ó, sei que o primeiro número é referido ao x. Achei aqui o 7. Vou subindo, ó, até o 2, né? Então, aqui, ó. Cheguei aqui, faço um pontinho e ligo até o 2. Vendo? Encontrei outro ponto aqui. Outro ângulo também, né? Então, achei o segundo ponto. Agora, o outro, ó. Como eu já falei, o primeiro número se refere ao x, então é o 2, achei o 2 aqui. O outro é y, o y nesse ângulo aqui, e é 5, né? Então, ó, 2, vou até o 5. Cheguei no 5, faço o pontinho e depois ligo para finalizar até o número 5. Tá vendo? É mole, gente. A gente só precisa gravar que o primeiro número se refere ao x. Então, a gente vai procurar o número aqui, ó, tá vendo? Ó, nessa reta deitadinha. E o segundo número é o y. Nós vamos olhar na reta em pé. E pronto, liga um no outro e encontramos o ponto, tá bom? Então, meus amores, é apenas isso, né? Não é nada difícil, né? É só a gente praticar mesmo. É isso, até a próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau. E se cuidem, tá bom?